Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia em mais uma edição do Banho de Cidade. Acontece amanhã a 10ª edição do projeto regional 9 em Ação. A população poderá receber orientações, fazer cadastros e atualizações relacionadas ao programa Habitafor. Os moradores da região também poderão solicitar inscrição ou atualização no cadastro único, biometria facial e cadastro do cartão de gratuidade para utilização no transporte público por pessoas idosas. Cadastro do bilhete único e do bilhetinho para crianças de 2 a 7 anos incompletos também poderão ser adquiridos. Durante a ação, os participantes também vão poder consultar ou se cadastrar em vagas de trabalho por meio de atendimento do Cine Municipal. A programação abrange ainda atendimentos de enfermagem, como aferição de glicemia e pressão arterial, e ainda aplicação de vacinas para crianças e adultos. Também serão oferecidos aos tutores de cães e gatos a vacinação antirrábica. Essa ação acontece na sede da Escola Municipal Thaís Bezerra Nogueira, das 9 da manhã às 4 da tarde, no Janguruçu. E vamos aos outros destaques do Banho de Cidade de hoje. Grupos de ódio a mulheres se espalham pela internet. Entre os absurdos, ofensa e incitação ao assassinato de mulheres. Fortaleza ganhou hoje mais um super polo varejista de moda. No futebol, o Ceará pega pesado para o confronto contra o Atlético Goianiense no domingo pela Série B. E o Fortaleza já pensa no Grêmio, o desafio que tem antes da Sul-Americana com o Corinthians. Fique com a gente, o Banho de Cidade já começou. Fortaleza ganhou hoje mais um super polo de moda. O Gigamall já era esperado, principalmente por pessoas que compram em grande quantidade, com preços acessíveis e grande variedade. Emily é lojista de moda. Ela tem uma marca especializada em roupas de dormir. A expectativa para estar em mais um empreendimento é a melhor possível. Já é um sucesso, vai ser um sucesso maior ainda, vai ser super conhecido, Messejana, região, Fortaleza, onde quer que seja, super conhecido. Nesta quinta-feira, um novo empreendimento de moda foi inaugurado. O Gigamall é um shopping voltado exclusivamente para a moda. O local tem uma área de cerca de 10 mil metros quadrados que devem estar completamente preenchidos por lojistas até a metade de 2024. A gente chegou a 75% de ocupação. Dessas operações, desses espaços comerciais que foram locados, nós vamos ter aproximadamente 80% deles inaugurando hoje com a gente. Então a gente deve ter aproximadamente 300 operações hoje abertas ao público, e a gente espera até o final do ano chegar a 500 operações e no ano que vem as 1000 operações que o shopping se propõe a ter quando estiver em pleno funcionamento. O novo empreendimento oferece aos seus visitantes diversas opções. Dentre as lojas disponíveis, venda no atacado e no varejo. Além disso, todo um conforto para que o cliente possa fazer sua compra da melhor maneira possível. A ideia é que a Messejana se torne um dos principais polos da moda do estado. A gente vem reposicionar o bairro dentro de Fortaleza, A gente Messejana já é um polo da região sul da cidade e esse polo vai ser mais ainda fortalecido e a gente vai trazer até gente com certeza de fora de Fortaleza, da região metropolitana, os municípios em torno, para consumir o varejo, porque o atacado, a nossa expectativa, a gente já tem até promessa de discussões que vão vir do Centro-Oeste para comprar aqui no Gigamall. Segundo Emily, o conforto para lojistas e clientes faz toda a diferença e o resultado tende a ser o melhor. O ambiente é ótimo, tudo climatizado, tudo estruturado, tudo num padrão. Receber o cliente nesse conforto, num shopping tão bonito, tão bem localizado. Então, assim, abre portas que vocês não têm ideia, vocês não têm noção. É a realização de um sonho estar aqui e com certeza os clientes vão amar estar aqui com vocês e com a gente. Bom, aqui no estúdio, já com o Rogério Gomes, a gente vai falar aí, dia 1º, próximo domingo tem uma eleição que mobiliza a cidade, muito importante, que é a eleição dos conselheiros tutelares,
Tem novidade para quem vai votar, meu querido? Muito boa noite. Boa noite para você, Fran, e para todos que estão acompanhando o Jornal Band Cidade. Olha, as eleições dos conselhos tutelares são bastante importantes para a sociedade. E é exatamente a população que pode participar desse processo eleitoral. Por isso, a Prefeitura de Fortaleza mandou um projeto, uma mensagem para a Câmara Municipal, que foi aprovada hoje, que vai garantir transporte público, né, por ônibus gratuitamente no próximo domingo, para que as pessoas possam votar, né, participar desse processo de escolha dos novos conselheiros tutelares aqui em Fortaleza. É importante que as pessoas que forem fazer qualquer tipo de deslocamento possam acompanhar como é que vai ser o processo, onde é que você pode votar mais próximo de casa, mas poderá utilizar o transporte público de forma gratuita no próximo domingo, facilitando assim o acesso às zonas de votação. Tá, joia, meu querido. Amanhã tem novidades, você não vai estar aqui no estúdio, mas vai estar no Band Cidade, né? Então tá, amanhã vamos estar acompanhando os festejos de São Francisco das Chagas, em Canindé. Começou desde o último domingo e prossegue até quarta-feira da próxima semana. A gente vai mostrar aí essa romaria, que é uma das maiores romarias do Brasil e que acontece no município de Canindé, aqui a 117 quilômetros de Fortaleza. Então, muito obrigada. A gente espera você direto de Canindé com as novidades aqui no Band Cidade amanhã, tá bom? Estaremos juntos. Obrigada. Olha só, grupos de ódio a mulheres se espalham pela internet. Entre os absurdos, ofensas e incitação ao assassinato de mulheres. Atrás das telas, criminosos que se escondem para espalhar o ódio contra mulheres na internet. Falas de violência circulam livremente entre espaços anônimos de comunicação. Mulher sempre trai, seja feia ou bonita. Essa mensagem foi rastreada de um dos fóruns anônimos conhecidos como chans. Eles ficam na Deep Web, uma parte escondida da internet, longe da regulamentação e que atrai grupos de ódio. A prostituição é o estado natural da mulher. Esse fala de uma mulher específica. Já não aguento mais ver uma se safando só porque é mulher. Queria muito que ela se churrascasse com esse revólver. Churrascar é um termo usado para assassinato ou suicídio. Um jeito de mascarar o conteúdo e fugir do monitoramento das autoridades. Uma pesquisa de um Instituto de Combate à Violência contra a Mulher detectou esses e muitos outros comentários e apontou que em 46% das discussões sobre mulheres foram encontradas falas violentas. Entre elas, 18 mil posts dedicados à publicação ou pedidos de fotos de mulheres, inclusive menores de idade, nuas e sem consentimento. O levantamento analisou mais de 9 milhões de posts no período de 2 anos em 47 grupos chans da Deep Web. É quase como se a cultura fosse habilitando esse tipo de violência ao banalizar a violência contra as mulheres de diversas formas em diversos espaços. Praticamente todos esses chats proíbem a presença de mulheres. Os frequentadores são majoritariamente homens heterossexuais entre 20 e 24 anos. A construtora Tenda está fazendo 54 anos e sorteando 54 prêmios incríveis, inclusive 4 motos. De 20 de setembro a 14 de outubro, comprou o apartamento na Tenda, já está concorrendo. Aproveite os melhores preços e condições para realizar esse sonho. Entrada facilitada em até 72 vezes, subsídio de até R$55 mil e juros reduzidos do programa Minha Casa Minha Vida. E você ainda pode usar seu FGTS. Que tal morar num apartamento de frente para o mar? No Viva Praia do Futuro você pode, e em uma das praias mais queridas aqui de Fortaleza. E no Passo das Águas, Parangaba, você tem um condomínio com localização privilegiada, com tudo o que precisa por perto. Visite a loja Tenda na Liberato Barroso, número 106, no centro, ou procure uma de nossas imobiliárias parceiras. Acesse tenda.com.br e saiba mais. Tenda, sua próxima conquista. E continuando nesse assunto, falando de construções, as construções sustentáveis já são uma realidade e vieram para ficar. Esse tipo de obras
buscam diminuir o impacto ambiental, garantindo a qualidade de vida e até o conforto. Ser sustentável significa cuidar do processo como um todo, inclusive dos entulhos gerados pelas construções, reformas e demolições. Esses resíduos podem ser classificados em duas categorias principais: resíduos classe A e resíduos classe B. Os resíduos classe A são aqueles que têm potencial de reciclagem ou reutilização direta, como concreto, tijolos, cerâmicas e metais. Já os classe B são aqueles que não podem ser reciclados ou reutilizados diretamente, mas podem ser utilizados como insumos em processos industriais, como gesso, plásticos e vidros. 93,4% dos resíduos gerados pela construção civil são da classe A, que são resíduos que são reutilizáveis, que têm um potencial de reaproveitamento, né? Mas até o momento a gente não tem tantos dados que identifiquem, beleza, se a gente está gerando na construção civil 93,4% de resíduos que têm potencial de reutilização, quanto por cento estão realmente sendo aproveitados, né? Então é muito importante que empresas que têm capacidade tecnológica de reaproveitar, né, de separar esses resíduos e direcionar novamente para o mercado, é muito importante a gente conseguir dimensionar isso. Em média, 11 mil toneladas de resíduos sólidos são descartadas nas ruas e calçadas de Fortaleza, segundo a Ecofor Ambiental. A multa em caso de descumprimento se inicia em R$ 57,67 e é multiplicada por até 10 vezes, além de ser preciso reparar o erro. A indústria da construção civil é uma das mais antigas atividades humanas que se conhece e tem papel fundamental no processo de crescimento econômico e geração de emprego e renda, ficando atrás apenas do setor automobilístico. Entretanto, essas modernizações no modo de fazer obras revelam pontos negativos para o meio ambiente, pois apesar desse destaque que tem a construção civil na sociedade, o setor é um dos que mais consome recursos naturais. O professor e arquiteto Davi chama a atenção para a falta de separação correta dos materiais na fonte. Se os arquitetos e os engenheiros assumem a postura de decidir realmente trazer para o projeto especificação de materiais que são reaproveitados, né, que têm um potencial de reutilização, isso começa a transformar também todo o processo da construção civil. Estamos em uma obra de pavimentação no bairro São Cristóvão, na capital. Aqui todo o material utilizado é de reuso, ou seja, o asfalto retirado da via foi beneficiado na usina de Marcelo e voltou para ser reutilizado na aplicação do novo piso intertravado Pavimento Sustentável. Esse asfalto que a gente demole, a gente leva para lá para poder desagregar, fazer uma reciclagem, gerar o resíduo, gerar o BGS reciclado, que é a logística reversa do material. A reciclagem desse tipo de resíduo apresenta vantagens econômicas, sociais e principalmente ambientais, tais como a diminuição do volume de resíduos a ser coletado e depositado em locais adequados, para o construtor que irá executar as obras a custos bem menores, utilizando materiais reciclados de qualidade e minimização de áreas para aterro sanitário. O mesmo material que era descartado de modo irregular, nós aproveita, faz essa logística perfeita, passa em várias máquinas, 4 britadores, faz um material de excelente qualidade, que atinge um grau perfeito de compactação. Sem a técnica do beneficiamento dos resíduos sólidos da construção,
O material para a nova obra seria explorado dos recursos naturais, como, por exemplo, as pedreiras, causando novas alterações ambientais e dos recursos hídricos. Todos os dias no Brasil são produzidas cerca de 300 mil toneladas de resíduos da construção civil, o equivalente ao peso de 1.050 aviões. Já a Fortaleza produz 5 mil toneladas por dia e apenas 10% de todo esse material passa pelo processo de reciclagem que acontece aqui, nesta usina que é a única de Fortaleza. Marcelo, há quase 30 anos, faz demolição, terraplanagem e escavação. Tantos anos trabalhando com essa realidade, sentia-se no dever de cuidar do meio ambiente e da conservação e manejo dos recursos naturais. Foi assim, buscando uma forma de dar um destino sustentável a todo esse material graúdo gerado pelas construções, que ele montou essa usina, a qual toca com o apoio da esposa e dos filhos. O nosso trabalho é praticamente receber o entulho, né, e dar um novo sentido para ele, dar uma utilidade. A gente conseguiu encontrar no resíduo uma oportunidade, né, de reutilizar e devolver ele para o processo construtivo. O crescimento populacional nos centros urbanos e a consequente demanda da própria população por moradia tem sido um dos principais causadores no aumento da quantidade de resíduos produzidos pelo setor, que na grande maioria vão parar nas ruas. Nesse processo, a gente evita que mais recursos naturais sejam extraídos da natureza. Então, são duas vertentes aí. A gente tanto evita que mais recursos naturais sejam tirados da natureza, como evita que mais resíduos sejam descartados de forma incorreta, que vá gerando aquele volume desnecessário no meio ambiente, que afeta muito a nossa vida no cotidiano. O grande desafio que o setor da construção civil tem é conciliar a magnitude da produção com condições que contribuam não apenas para a construção da estrutura da cidade, mas que, principalmente, contribua também para a construção de uma cidade sustentável, pensada e preparada para gerações futuras. A decisão estratégica de estimular a reutilização, de descobrir mecanismos de geração zero de carbono, todo esse potencial acompanha também o desenvolvimento tecnológico. O Ceará tem esse potencial e vale a pena a gente investir nisso, pensando justamente nas gerações futuras, né? Fortaleza e a Praia do Cumbuco, em Caucaia, são dois destinos cearenses que estão presentes na ABAV Expo 2023. A exposição das agências de viagens chegou à edição de número 50, reúne mais de 35 mil pessoas no Rio de Janeiro. E quem traz as informações desse segundo dia de evento é o casal Valdir e Samara Fernandes, no quadro Vem Também pelo Mundo. Fran, boa noite, Fran. Boa noite a quem está assistindo, boa noite a todos que estão sendo fãs de cidade. Eu estou aqui de novo da ABAV, falando com o secretário Alexandre Pereira, que vai nos explicar como essa história de Fortaleza tem um dos instantes mais bonitos da feira. Eu estou impressionado, é tudo na renda, tudo na madeira, no artesanato. Parabéns, secretário. Me diga aí o que é que isso significa para Fortaleza, a participação nessas feiras. Obrigado, Valdir. É um prazer rever aí o casal Vem Também, aí nos projetos de divulgação do turismo do mundo e da nossa Fortaleza. E o que deu certo em Fortaleza, Valdir, eu acho que foi um projeto de médio e longo prazo, feito a muitas mãos, a várias mãos, com muitos secretários, tornando Fortaleza uma cidade extraordinária para se viver. E aí eu estou falando da mobilidade urbana, eu estou falando da segurança, eu estou falando da iluminação pública, eu estou falando da conectividade, eu estou falando da nova Beira-Mar, que é extremamente curtida por nós fortalezenses, eu estou falando da nossa Praia do Futuro, que é extremamente curtida, as largas de praia por nós fortalezenses. Então, o propagandista de uma cidade é o morador, que mora nela e é feliz em morar nela, né? Então, essa experiência de fortalezear que nós temos, esse sentimento de pertencimento é o que faz a diferença da nossa cidade.
hoje eu estou aqui dentro do estande do Cumbu. E olha, estou com a secretária Lívia Holanda, que vai dizer pra gente o que é que está acontecendo, por que o Cumbu tem crescido tanto e por que é o único município com selo azul. Secretária, fazer parte desse evento muda? Muda muito. A gente aqui está com estande próprio, né? Única praia do Ceará com estande próprio, o município de Calcaia. Então, divulgando, faz parte do nosso planejamento de promoção turística, apresentar as nossas belas praias para o mundo todo. Aqui a gente tem a oportunidade de encontrar com agentes de viagens, operadores, todo o mercado turístico está aqui. Então, é uma ação muito importante a gente estar destacando. E, além do que mais, a gente tem várias ações de turismo, de ações de sustentabilidade que a gente faz. Conseguimos, mais uma vez, ter o selo internacional da Bandeira Azul, que isso é de extrema relevância para todo o município. Única praia que tem sustentabilidade, tem cuidado com o meio ambiente. Temos, é o que eu agora falo muito, nós somos conhecidos como a Meca Internacional do Kitesurf. Então nós temos os bons ventos de julho, agosto até dezembro. E graças ao selo da Bandeira Azul, agora a gente pode presenciar de janeiro a julho o nascimento de tartarugas. Mais de 14 mil filhotes nasceram esse ano lá. A Expo Abave 2023 vai até amanhã e você fica sabendo tudo, né, sobre a participação dos cearenses no evento, com a cobertura exclusiva aqui no Band Cidade do Casal Vem Também Pelo Mundo. A Arena Castelão recebeu o convite hoje para ser uma das sedes do projeto brasileiro para a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. O convite foi entregue ao governador Eumano de Freitas pelas mãos do secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Alcino Rocha. Eumano de Freitas garantiu apoio total do governo do Ceará para receber o evento. Além de Fortaleza, o projeto brasileiro para a Copa de 2027 conta com outras 9 cidades sede: Recife, Salvador no Nordeste, Porto Alegre no Sul, Manaus no Norte, Cuiabá e Brasília no Centro-Oeste, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo no Sudeste. De acordo com a vice-governadora Jade Romero, o Ceará receber tal convite é algo simbólico para um governo estadual que luta pela equidade de gênero. O Brasil compete com 3 candidaturas para receber o evento em 2027. O Ministério Público do Ceará suspendeu a torcida Irmandade Tricolor, a extinta Jovem Garra Tricolor e a torcida Unida do Fortaleza, a extinta torcida uniformizada do Fortaleza, por 2 partidas, por conta das confusões, das brigas que aconteceram lá na Neoquímica Arena no jogo do Fortaleza contra o Corinthians pela Sul-Americana. Com essa suspensão, as torcidas não poderão levar faixas, bambus, a bateria das torcidas também não poderão estar nos jogos e também não poderão ser apresentados os mosaicos, os tradicionais e belos mosaicos, contra o Grêmio pela Série A e também contra o Corinthians na próxima terça-feira, no jogo de volta da Copa Sul-Americana e da semifinal da Copa Sul-Americana. O Ceará agora tem que pegar pesado, né? O Fortaleza já se reapresentou lá mesmo em São Paulo para o desafio pela Série A, antes do jogo de volta da Sul-Americana contra o Corinthians. O Leão vai enfrentar o Grêmio, né? Que tem que pegar aí o fôlego para na terça-feira decidir se avança na Sul-Americana. Quem tem que pegar pesado mesmo é a galera de Porangabuçu, viu? O Ceará tem mais um desafio pela Série B no próximo domingo, jogo que você vai acompanhar ao vivo aqui na tela da Band. O que esperar do confronto com o Atlético Goianiense? Bom, se depender de um certo jogador, vai ser entrega do início ao fim. Como sempre tem sido nesse tempo, Luiz Otávio vem vestindo a camisa alvinegro de verdade. Não é à toa que ele segue sendo o ídolo da torcida e o maior exemplo de resiliência dentro do grupo. Entre os altos e os baixos dessa temporada, o atual momento traz preocupações ao torcedor alvinegro. A probabilidade de acesso caiu para 2,6%. E a reformulação já está acontecendo, já sendo pensado a temporada de 2024. No meio disso tudo, poucos atletas tomam a frente da situação e não perdem a cabeça e nem a confiança. Luiz Otávio, capitão da equipe, é um exemplo de resiliência. Está há 7 temporadas no Ceará.
já viveu momentos bons, mas também momentos ruins, como foi no final da temporada do ano passado. Essa cena marcou o ano do Ceará de 2022. Foi o momento da invasão da torcida no duelo contra o Cuiabá, em que o capitão e ídolo do time foi abraçado por alguns torcedores e criticado por outros pelo desempenho da equipe. Ele saiu chorando do gramado e arrodeado de torcedores. A ideia era que fosse diferente da temporada anterior, mas os resultados positivos não vieram. A última coletiva que o capitão concedeu foi há um mês atrás, mas ele nunca deixou de dar a sua opinião como um dos líderes do grupo. Guto Ferreira ainda estava comandando o time nesse período. Posso dizer o que eu penso, né? Na verdade, olha no entre-campo, né? Ter um bom elenco também, isso aí não quer dizer que a gente vai ganhar tudo, que a gente vai disputar, né? Eu acredito muito no trabalho, coisa que a gente tem buscado fazer, né? Mas infelizmente alguns detalhes, né, têm nos impedido de vencer algumas partidas, né? Naquele tempo a situação já não estava das melhores e o discurso era de acreditar. Sendo bem sincero, né, é para que o torcedor possa continuar tendo fé. Eu acho que até o mais otimista hoje, a situação é difícil. Isso aí a gente não pode fugir, né? Não sei se algum time realmente já alcançou esse feito, né? Mas se alguém já alcançou, se alguém ainda não alcançou, nós podemos alcançar, podemos ser o primeiro. A questão de aproveitar as oportunidades, né, só basta ela surgir. Os últimos resultados não foram nada satisfatórios. A derrota por 4-1 para a equipe do Novo Horizontino e um empate em 1-1 com a Chapecoense. A situação, pensando no acesso, não está das melhores, mas o pensamento continua o mesmo. Faltam 9 jogos, tem 27 pontos a serem disputados, é difícil? É difícil sim, assim como eu disse isso logo que cheguei ao Ceará. Mas é importante que todos nós, que a gente mantenha o foco, mantenha a concentração e mantenha o bom ânimo, né? Mais importante é a gente escrever uma história bacana nesses últimos 9 jogos. Até amanhã.